E aí galera, tudo bom? Estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal, que é o quarto vídeo da série, uma palavra para seu coração. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho que toda quarta-feira tem um vídeo novo para o seu coração, tem uma palavra de Deus para você. Então agora, bora pro vídeo. No livro de Jonas, capítulo 1, diz a palavra: E vem a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Aqui a palavra nos diz que a história é sobre Jonas, um homem qual nós muitas vezes julgamos a atitude dele, teve a atitude errada, mas ele recebeu uma missão muito grande do Senhor, que foi ir até Nínive pregar contra ela, que diz no versículo 2, e clama contra ela. Então a missão de Jonas era ir lá e clamar contra Nínive, não era ir lá pregar prosperidade, não, ia lá dizer que o pecado deles tinha chegado a Deus e Deus ia destruir eles, ia destruir a cidade. Então, Jonas, naquele momento, pensou: não, eu não vou para lá, eu vou fugir. E foi o que ele fez, comprou a passagem para ir para Tarsis, que é sentido ao contrário de Nínive. E no meio da trajetória aqui, como creio que muitos conhecem, Jonas estava no navio, muitas pessoas juntos ali, mercadores, e sobreveio uma tempestade muito grande no meio do mar, e ali eles apavoraram, começaram a lançar as coisas fora, para que iam perder tudo. Então o problema é descobrir que estava em Jonas. Jonas ali então se levantou e disse para eles lançarem ele ao mar, que ele era o problema, que estava ali, porque ele estava contra a vontade do Senhor. O que acontece muitas vezes na nossa vida? A nossa vida é como isso, Deus nos dá uma missão muitas vezes. Nós fugimos, Deus nos dá um chamado e às vezes nós fugimos disso. E é por isso que vem às vezes a tempestade na nossa vida. Muitas vezes, quando vem as tribulações, quando vem as aflições, é um projeto de Deus, é um trabalhar de Deus nas nossas vidas, assim como foi na vida de Jonas. Jonas foi engolido pelo peixe, quando lançaram ele ao mar, foi engolido por um grande peixe. E isso foi tudo trabalhar de Deus. O que acontece? No trabalhar de Deus, ele passou 3 dias na barriga de um peixe. Ali então foi o momento que Jonas teve com Deus para repensar nos seus atos. E quando ele caiu em si, depois de 3 dias, o peixe vomitou ele na beira da praia. Então ele foi a Nínive, pregou que Deus ia destruir aquela cidade. Então eles se arrependeram. Ali houve um arrependimento. No capítulo 13, versículo 5, diz: E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Ali foi o trabalhar de Deus, porque Deus estava mandando Jonas já sabendo o que iria acontecer. Então, Jonas tentou fugir do chamado, mas Deus estava trabalhando, Deus queria trabalhar naquela cidade. Então, Jonas se desviou do caminho, Deus trabalhou na vida dele também. E ali então ele foi até Nínive, eles se converteram, eles se arrependeram. E é o que muitas vezes tem que acontecer na nossa vida. Muitas vezes nós estamos passando por uma tribulação, uma aflição. O que falta é nós parar um minuto, olhar para dentro de nós, ver se não tem alguma coisa errada. Se não tem alguma coisa na nossa vida que está fora do chamado do Senhor, que está fora do caminho. Se nós não estamos negligenciando o chamado qual Deus nos deu. Que diz na palavra em 2 Crônicas 7,14, que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei essa terra. Então muitas vezes o que nós temos que parar, se arrepender do que nós fizemos. Muitas vezes fugimos do chamado do Senhor, que às vezes é árduo na nossa vida. Mas temos que parar, temos que retroceder muitas vezes em algumas atitudes que tomamos, para que possamos
seguir conforme a vontade do Senhor, não desistir do nosso chamado. Alguns têm chamado pastoral, outros têm chamado profético, alguns são levitas da casa do Senhor, cada um tem o seu chamado. O apóstolo Paulo fala, cada um descubra a sua vocação e fique nela. O que acontece? A palavra também diz que o corpo de Cristo tem muitos membros, não são um membro igual ao outro, então cada um depende um do outro, então cada um tem o seu chamado. Todos nós, eu tenho o meu chamado e você tem o seu chamado. Nós dois dependemos do nosso chamado para trabalharmos juntos para a obra de Cristo. Então eu venho te dizer nesse vídeo, muitas vezes teu chamado pode ser mais árduo que o meu, mas não desiste. Fique firme, porque tudo isso é um trabalhar de Deus na nossa vida. Tudo isso tem um propósito. Muitas vezes Deus nos dá uma missão para salvar muitas pessoas lá na frente. Foi como aconteceu com Jonas. Jonas tentou se desviar do caminho, mas o plano de salvação de Deus para aquela cidade de Nínive era muito grande. Deus sabia que eles iam se arrepender, que eles iam voltar, porque Deus sabe de todas as coisas. Tudo que Deus faz é com um projeto, com um trabalhar dele. Então, nós recebemos nosso chamado, nós recebemos nossa missão de Deus, nós temos que ir fazer. O qual a nossa missão hoje é uma missão universal da igreja, que está em Marcos, não me lembro certo o capítulo, que diz que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É essa a missão de todo cristão, pregar, anunciar o evangelho. Como eu falei no vídeo anterior, vai aparecer no card aqui em cima, nossa missão é anunciar o evangelho de Cristo. Jesus vai voltar. Eu falei no outro vídeo, em João 14, que Jesus foi preparar um lugar. Então a nossa missão é essa. Nossa missão aqui na terra é anunciar o evangelho de Cristo e não fugir do nosso chamado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, então se inscreve. E muito obrigado. Fique com Deus.